ok? E quero dar sequência aqui na nossa matéria, no material que estamos estudando. Já demos algumas aulas aí apresentando o quadro, né, onde mostramos aí algumas influências para o surgimento da filosofia grega, através da análise da obra dos pré-socráticos e principalmente seu posicionamento em relação à ética, que é o que está relacionado diretamente à nossa matéria. Também é uma aula que eu pretendo deixar para vocês com algumas leituras de textos que acredito que são bastante elucidativos em relação a isso que estamos estudando, da filosofia e da ética grega, né, que se relaciona também diretamente com a nossa, falando aí sobre os pré-socráticos, como já abordei, sobre os sofistas, esses grandes acadêmicos, aí, esses grandes participantes aí do contexto da polis, né, da política, dos discursos, que recebiam, né, para isso, estavam então sendo remunerados para ensinar a oratória, né, ensinar a retórica, regras aí de discurso, concatenação de ideias, a se expressar, a argumentar. Então eles eram pagos então para comunicar esse tipo de saber e assim fazer com que os oradores pudessem ser bem-sucedidos na apresentação aí das suas ideias, das suas propostas, na ágora, que era a praça da cidade, né, para que vencessem então os debates e fossem, colocassem aí seus planos, seus projetos, tá, ok? A votação e fossem bem-sucedidos, né, obtessem êxito. Nesse contexto da democracia grega, tá? Nesse contexto bastante peculiar, que é a democracia grega. E, paralelo a isso, também analisamos o surgimento de grandes nomes da filosofia, primeiramente com Sócrates, que causa uma grande transformação na ideia, né, do pensamento humano, na forma, né, de se desenvolver, as metodologias que ele desenvolveu, a chamada maiêutica, né, onde ele ia questionando e desenvolvendo uma espécie de uma dialética, né, onde havia tese, antítese e síntese, e com isso ele acabava trazendo muitas pessoas para a tentativa de contra-argumentar e de defender as suas ideias, as suas teorias, e muitas das vezes nessa tentativa acabava denunciando a incoerência dessas ideias, a insustentabilidade delas, e com isso Sócrates acabou atraindo muita contrariedade para o seu método, muitos inimigos, né? Que acabou levando ele então à situação fatal em que ele foi julgado como uma pessoa que estava causando agitação entre a mocidade da época, estava promovendo, pelo menos essa foi a acusação contra ele, né? Promovendo um desrespeito às tradições, aos deuses da antiguidade. Então ele foi obrigado a tomar cicuta, né? Inclusive até muitos dos que o estavam julgando deram a oportunidade a ele escolher uma pena mais branda, ele até reconhecer que de fato havia cometido um equívoco e ser livrado daquela pena, mas ele, para manter coerência ao seu discurso, né, para não contrariar a sua proposta, ele decide então ir adiante, né, colocando aí como ou que eles perdoassem ou que eles invalidassem totalmente aquelas acusações, ou então ele se responsabilizaria aí pelos seus atos e manteria de pé então toda a sua fala, né, todo o seu discurso. Então Sócrates ele toma cicuta, e esse juízo é em decorrência muito do seu posicionamento de questionador em relação a muitas das ideias que estavam presentes dentro da sociedade daquela época, ok? Então Sócrates, que vai fundar uma importante escola que será dado a ela continuidade através de outros grandes nomes da história da filosofia. Platão, né, a ideia da metafísica, a utopia de Platão através da República, uma obra também muito importante que pretendemos fazer a leitura de um trecho onde no prefácio à obra República fazem um comentário muito interessante que nos esclarece o valor, a importância dessa obra, tá? Então esse vídeo vai ficar disponível aí para vocês com essas leituras que são relevantes. Então Sócrates, Platão e Aristóteles, uma pessoa que valorizava muito a vida teórica, e que também trabalhava com a questão da virtude, né? Então a busca pela virtude, e foi muito importante para o entendimento dos campos da ciência, né? Inclusive a divisão que temos em exata, biológica, tá ok? Humanas, exatas e biológicas. Vem aí
tem a sua origem, né, nessas primeiras investigações do grande Aristóteles, tá certo? Aristóteles, aquele que foi inclusive preceptor, foi um grande professor de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Então temos essas grandes figuras no campo da filosofia que também falam acerca de ética e por isso são interessantes para o nosso estudo, porque em ética cristã temos então uma comparação, né, podemos fazer aí uma análise, né, em relação a toda essa construção histórica e perceber então de onde vêm as influências, né, inclusive algumas ideias que que estão em vigor, né, que são muito boas, que são válidas e que a ética cristã também lança um olhar sobre elas. Então, passando dessa época, a gente vai fechar com alguns textos que vão falar dos estoicos e dos epicureus, essa escola posterior a esses eventos, que já estão presentes na época de declínio, tanto do Império Macedônico e também do Império Romano, né? Quando o Império Romano toma todo o cenário, mas ele preserva muito da cultura grega, por reconhecer nela muita grandiosidade, né? Muita profundidade. Então, os romanos se interagem de uma forma muito intensa com a cultura grega, mas depois virá também o declínio, o grande Império Romano. Então, ficam de heranças culturais, principalmente a lei, tá certo? O sistema de leis do Império Romano, a Pax Romana, que foi muito importante para toda a civilização, principalmente para o mundo ocidental, tá ok? E a filosofia grega, que também estava presente aí dentro do Império Romano, principalmente através da figura das escolas dos estoicos e dos epicureus. Tá? As duas escolas que são mais importantes, mais atuantes nessa época. Então a gente vai ver um pouco também, alguns textos, acerca disso, acerca dos estoicos e dos epicureus. E aqui eu quero dar sequência com o material da nossa apostila, tratando acerca da ética chinesa, porque, como já falei no início da outra aula, não é não é toda a construção de saberes que nós estamos analisando, mas principalmente aquelas relacionadas diretamente a conteúdos éticos e morais, né? Conteúdos éticos e morais. Então, dentre a grande produção de sabedoria do mundo oriental, mas que possamos desvincular de uma questão religiosa e optar apenas por uma visão sobre a construção, a sistematização ética, nós podemos destacar o budismo e o confucionismo, que são ramos do pensamento que alegam não serem de apelo religioso e que dizem que são, na verdade, um sistema moral de aperfeiçoamento do homem, sendo o budismo, em alguns aspectos, muito mais dado a uma visão religiosa, uma visão espiritualista, né? Principalmente com a vertente Mahayana, que é um budismo mais difundido, mais geral, e que vê até na figura dos bodhisattvas, figuras que poderiam estar num âmbito maior de vida, né? Poderiam ter elevado ao nirvana, mas permanecem entre nós como grandes luzes, grandes gurus, orientadores da evolução dos demais seres, para que eles possam elevar-se, né, como pessoas e assim saírem desse ciclo de repetições que é o samsara, então elevar-se para o nirvana, né, onde não precisaram de mais nada, estarão totalmente plenos, satisfeitos, né? Então, esta visão é o de apelo religioso. Então, diferentemente dessa, temos a visão Theravada, que acredita ser a tradicional, de fato né, mais antiga historicamente, não é tão dada ao evangelismo, né, tão dada à difusão dessa sua filosofia, e que busca de fato mesmo esse aperfeiçoamento do ser, nega qualquer apelo à divindade e diz que está centrada no homem, no aperfeiçoamento do próprio homem, através do caminho das 8 vias, por exemplo, né, então diversas máximas aí que constroem nessa ideia de aperfeiçoamento. Então, saindo desse ambiente mais hindu, olhando especificamente para o ambiente chinês, e um ambiente chinês que não foi necessariamente influenciado por essas campanhas evangelísticas dos budistas, né, entre essas terras do Oriente Médio, mas alguém especificamente do contexto chinês, Confúcio, tá ok? Que também construiu uma importante obra ética que até de certo modo não foi valorizada, né? Ela durante muito tempo ela ocupou uma posição central na
no governo até e na sociedade, né, da China da época dele, mas que posteriormente com a revolução foi tido como algo primitivo, né, algo que foi totalmente desprezado, né? Então depois da revolução, com a mudança do governo, com a mudança, né, das ideias, o conhecimento produzido por Confúcio foi relegado ao esquecimento, mas existe ainda muitos que o respeitam, existem ainda muitos que resgatam, né, esta construção ética e moral de Confúcio e entendem que ele tenha sido de fato um bom padrão aí para a humanidade. Então na apostila ele traz um pouco de Confúcio, ele se dá aí a análise desse importante conteúdo. Aí eu quero trazer aqui o texto e também algumas máximas aí que estão presentes dentro aí dessa visão de Confúcio em relação à ética, tá ok? Veja só, Confúcio, estou na página 11 aqui. O grande valor da ética chinesa reside nos conceitos de Confúcio. Ele teve como objetivo reformar os costumes da época. Então temos aí alguém preocupado com as manifestações sociais que ele percebeu na época dele. Então ele entendeu que haviam situações, né, haviam construções da sociedade que eram prejudiciais, que estavam atrapalhando o progresso, estavam atrapalhando o desenvolvimento das pessoas, e com isso ele se propôs a ser um reformador, se propôs a ser um transformador desses hábitos sociais. E ele vai começar a delinear a sua proposta, né? Começar a tentar construir essa mudança. Veja só, acreditava que a degradação moral é que devia ter levado às guerras e à destruição. Então, ele via como reflexo desse mal, tá certo? Reflexo dessa deturpação, desse defeito, ok? Na moralidade humana. Então, uma vez que o indivíduo está moralmente destruído, ele é moralmente incapaz, em decorrência disso, né, serão produzidas então essas guerras, essas destruições, essas revoluções que trazem então um grande retrocesso à sociedade vista por ele, né, da época dele. Então ele vai trabalhar em cima da pessoa, ele vai focar em cima do indivíduo, né, a transformação deste indivíduo para a melhoria da sua vida com reflexo na sociedade de seu tempo. Por isso chegou a estimular a prática da preservação dos rituais tradicionais chineses. Como é que ele lidava com isso? Então, em heresiologia, nós tratamos acerca dessas tradições. A China é um continente à parte, né? Então a China durante muito tempo viveu de forma isolada em relação às demais sociedades do mundo. Eles alcançaram um grande nível, um alto nível de desenvolvimento e durante muito tempo eles não interagiram. Então o comércio demorou um pouco a ter abertura de interação, e quando teve abertura do comércio, não necessariamente teve abertura para a absorção de hábitos de outras sociedades. Então eles entendiam que de fato estavam num nível muito avançado e não precisavam então dessa interação. Mas com o passar do tempo você vê que Confúcio percebe uma degradação desta situação moral e começa a construir então esse retorno, né, essa valorização, essa transformação por meio também do resgate. Então não é apenas uma revolução visando algo diferente, como temos visto ser apresentado muitas das vezes na mídia da atualidade. Você tem que ser diferente, você precisa de algo diferente. Tudo bem, mas não necessariamente o diferente é melhor. Não necessariamente o diferente é justo ou é bom. Apenas é diferente. Então, muitas das vezes o que se incentiva é apenas a ideia de ser diferente e não de evolução. E é onde Confúcio diz: para trazer uma mudança para melhor nessa sociedade deste contexto, precisaremos, em alguma circunstância, resgatar algo que é antigo, estava legado às sociedades que estão no passado, mas que funcionava muito bem, que era bom, que atendia às necessidades. Então ele lida com essas tradições não necessariamente como alguém que é crédulo em relação a elas, alguém que crê nelas espiritualmente, vamos dizer assim, mas alguém que entende que elas são úteis, que elas vão se prestar a um importante serviço, né, de trazer um aperfeiçoamento, uma melhoria, uma transformação da sociedade na qual ele está inserido,
na qual ele via defeitos, vícios muito graves. Então ele não vê nenhum problema para a melhoria dessa sociedade, para a mudança, né, dessas situações que eram prejudiciais. Ele não vê nenhum problema em resgatar mesmo algumas tradições que eram antigas sim, mas que funcionaram e que poderiam voltar a funcionar na sociedade da época dele. Então, Confúcio lidou com a tradição chinesa nesse viés de enxergar nela algumas características que poderiam ser muito úteis mesmo para a época na qual ele estava vivendo. Então veja que Confúcio ele tem uma sacada muito inteligente, né, com isso aí, em relação a essa tratativa dele com esses elementos, né, os elementos da tradição antiga. Seu pensamento desenvolvido e aprofundado por inúmeros discípulos era racionalista e pragmático. Racionalista e pragmático. Então nós vimos aí nas correntes filosóficas já apresentadas, inclusive naquela que lidava com a filosofia não tanto no sentido não buscando o bem, tanto no sentido como fim, tá ok? Essa ética voltada para o fim, para a virtude final, mas aquela ligada ao prazer, tá certo? Ou ao apetite, como foi colocado, e esta sendo vinculada a este aspecto do apetite numa perspectiva mais pragmática sobre a vida. Então, quando a gente fala, né, acerca do prazer ou acerca do apetite, e olha para a escola epicurista, por exemplo, né, que fala que o prazer que justifica, né, a ética, sempre tomando cuidado para não haver um juízo equivocado em relação a essa proposta, porque não é tanta questão de um prazer de degradação, mas é uma questão de que aquilo que funciona, ou aquilo que agrada, ou aquilo que satisfaz as necessidades as necessidades atuais do homem é aquilo que vai ser útil para a construção do seu padrão de moral, tá certo? E a sua ética vai ser fundamentada então nessa perspectiva, na perspectiva do pragmático. Então, o que é o pragmatismo? O pragmatismo é aquilo que funciona no plano prático. Se funcionou, está dando certo, então ela é verdadeira, ela é útil para construir as regras morais da atualidade e que não necessariamente serão verdade para o futuro. Então, a cada momento, a cada etapa, você vai reavaliando aquilo que atende às suas necessidades, aquilo que atende ao seu prazer, aquilo que te dá satisfação, tá certo? E aquilo que resolve as questões mais urgentes da vida. Então, aí entra também a questão utilitarista, aquilo que é útil. Agora, claro, existem momentos históricos em que se fizesse um apelo total ao pragmatismo ou ao utilitarismo, nós entraríamos então numa questão muito arriscada, muito perigosa e autodestrutiva, porque você tem muitas das vezes a ascensão de certas ideologias que são completamente equivocadas, que estão trazendo destruição à sociedade e que têm que ser refutadas em prol de uma ideia que seja universalmente válida, ok? E que não possa ser destruída, que não possa ser tocada. Então, quando o nazismo fala que a raça ariana era superior e por isso, em detrimento, né, das demais, ela tem que assumir a supremacia e eliminar todas as outras, você tem que apelar a uma verdade que seja superior a isso, para então ela ser contraditada e ser combatida com toda a veemência. Então, veja, a vida humana é um valor muito maior do que certas ideologias políticas. É um bem alienável, inalienável, tá ok? Então, diante disso, esta ética, vamos dizer assim, construída nesse ambiente, se totalmente pragmatista, se totalmente utilitarista, ela não encontraria meios de ser refutada, tá ok? Porque esses entenderam que isso era o mais importante para eles, o que era interessante e o que atendia às suas expectativas e às suas necessidades. Então, para eles estava auto-justificado, já estava plenamente justificada a sua ação, mas ela entrou em choque com verdades maiores, entrou em choque com verdades universais, inalienáveis, ok? Então, ela foi refutada e é exatamente isso que aconteceu, e por isso nós temos uma desaprovação total a qualquer tipo de possibilidade de ideia nazista.
qualquer pessoa ataca, né? A não ser alguns neonazistas que têm se alinhado a ela, mas que são uma minoria dentro de um mundo de pessoas que na verdade reprovam essas ideias, que são essas ideias totalmente equivocadas em relação ao ser humano. Então, aí onde você vê, nesse caso, no caso da forma como Confúcio está lidando com essa situação, ele está olhando para uma questão pragmática. Eu não estou dizendo que o pragmatismo é totalmente satânico, demoníaco, que você tem que se afastar disso. Eu estou dizendo que ele não responde a tudo. Mas em alguns momentos, todos nós somos pragmáticos. Por exemplo, na questão, eu preciso pagar as minhas contas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me deslocar da minha casa e buscar um emprego. Se eu não conseguir um emprego home office, né? Eu tenho que sair da minha casa e trabalhar. Tudo bem, só que você não vai conseguir se recolocar na mesma vaga ou no mesmo emprego, no mesmo tipo de função que você desempenhava. Então, o que você vai fazer? Você vai mesmo em detrimento, né, daquilo que você entende ser o melhor para você, ou aquilo que te dá mais prazer, você aceita o emprego, talvez numa atividade não tão complexa quanto a que você desenvolvia e não tão bem remunerada, mas pelo menos te trará o sustento, né, te trará uma possibilidade de manter, né, a sua vida, pagar suas contas e atender suas necessidades mais urgentes. Então, isso é uma visão pragmática, utilitarista. Você viu aquilo que resolve o problema, você viu aquilo que atende à necessidade urgente. Então, em algum momento, você vai apelar ao pragmatismo, porque ele é simplesmente uma circunstância, uma situação da vida humana, que é o que nós enxergamos aqui na questão de Confúcio. Ele não estava nem aí se aquelas tradições se justificam ou não. Por exemplo, uma delas é em relação a figura de dragões. Então, na tradição chinesa antiga, havia a figura mitológica do dragão, inclusive está presente nos signos chineses. Inclusive, acreditava-se que cada indivíduo nascendo em determinado mês era influenciado por aquele signo. Então, havia signo do dragão, do cachorro, do porco. Inclusive, algumas pessoas que poderiam retardar o seu parto para sair do mês do porco, assim o faziam, para tentar fazer com que seu filho nascesse em outro mês sob a influência, né, de outro signo. E isso é uma mentalidade totalmente mitológica, né, da tradição antiga chinesa. Então, Confúcio não está necessariamente analisando cada aspecto dessa tradição e validando ou invalidando, mas está dizendo, olha, de modo geral, ela influenciou, ela trouxe certas influências benéficas. Então, é interessante resgatar algumas questões, mesmo que nós não a validemos, mesmo que nós não entendamos que elas sejam todas verdadeiras, tá ok? Então isso é uma visão pragmática. É interessante olhar também para essas questões e de uma forma bastante honesta analisar e ver aquilo que é verdadeiro, ver aquilo que é útil e ver aquilo que é totalmente prejudicial, né? Então temos que, com uma visão bastante sincera, bastante honesta, olhar para todas essas questões. Então veja, seu pensamento desenvolvido e aprofundado por inúmeros discípulos era racionalista e pragmático, como já disse, o que fez com que os confucionistas extirpassem da literatura chinesa todos os elementos mitológicos e sobrenaturais. Então ele resgatava da tradição aquilo que ele julgava ser um elemento útil, mas fazendo já, tomando esse pressuposto, né, uma vez que eles eram pragmáticos, uma vez que eles eram racionalistas, tomando de antemão esse pressuposto antimitológico. Então ele é um desmitologizador, como depois Bultmann se posicionará também como um desmitologizador, né? Só que o problema é que você, no caso de Bultmann, pega coisas que são eventos miraculosos, sobrenaturais, advindos de um Deus verdadeiro e todo-poderoso, e você, por não conseguir compreendê-los, você os reputa por mito. Então foi uma qualificação indevida que Bultmann fez, reputando milagres autênticos como se fossem mitos. Agora aqui Confúcio, a partir dessa ótica pragmática e racionalista, de antemão, né, ele toma como pressuposto esses elementos pragmáticos e racionais e desmitologiza então, né, ele aplica uma desmitologização sobre a tradição antiga chinesa, resgatando somente alguns elementos que ele julgava ser útil para a sociedade da sua época. Veja só. O princípio da lealdade, olha só, então você tem inclusive nas narrativas mitológicas muito do louvor à lealdade. Inclusive você pode encontrar em certas
mitologias gregas também, tá certo? Produzidas aí por Homero, por Hesíodo. Muitas delas, na verdade, têm elementos antropológicos muito perturbadores, né? Onde reflete sobre os deuses vícios humanos. Mas não tem só isso, tem muitos elementos também de coragem, bravura, lealdade, fidelidade, ok? Então, alguns elementos que são educativos, são pedagógicos. Eu acredito que isso é a melhor maneira de se compreender essa ação, é pedagógico. Ou seja, serve para ensinar alguma coisa, como as fábulas de Esopo. Dá uma olhada, você procura depois na internet para dar uma olhada, como eles produziram diversas pequenas narrativas, fábulas, tá certo? Mitos e fábulas. Fábula inclui animais, então os animais falam, esse tipo de coisa. Então, através dessas narrativas de mitos e fábulas, no final você tem a lição de moral. Então, o grande objetivo é a lição de moral. Aquele animal, ou aquela pessoa, ou aquela narrativa curta, ela foi construída artificialmente visando a lição de moral. A lição de moral é aquilo que vai trazer, então, um conteúdo pedagógico, tá certo? Vai educar, vai ensinar, vai valorizar certos aspectos da vida, vai criticar outros, tá certo? Vai desincentivar certas ações. Então é isso que isso que é útil, é isso que é aproveitável, é esse que é o objetivo final da sua obra, tá certo? Do resgate que ele está fazendo, então, dessas tradições. Há uma lealdade que o filho deve ao pai e uma que os súditos devem ao soberano. Ele está trabalhando sistemicamente. Ele entende, ele acredita nisso piamente. Ele acredita mesmo que a degradação geral que ele está vendo da sociedade e esta multiplicação de destruição e de guerras advém de um problema no indivíduo. Então ele está investindo sobre a construção de uma alta moralidade para o indivíduo, até resgatando aspectos da tradição antiga, mas passando pelo filtro do pragmatismo e do racionalismo, desmitologizando e resgatando aquilo que são elementos pedagógicos, aplicando sobre a sociedade para construir um cidadão melhor. Através do cidadão melhor, uma sociedade melhor. A lealdade do pai ao filho, a lealdade dos filhos aos pais, a lealdade entre os parentes, a lealdade do soberano aos seus súditos, dos súditos também para com o seu soberano. E com isso, sistemicamente, construir uma sociedade que funcione. Ok? Então, é interessante vermos essa ação e talvez parte dela tenha que ser resgatada hoje. Ok? Então, é interessante você ter esta tranquilidade, esta maturidade, e a ética cristã, eu acredito que é uma matéria que vai lapidar isso. Se há um objetivo nessa matéria, é isso. É fazer com que os cristãos saiam da imaturidade, da infantilidade, deixem de ser neófitos, talvez algum aspecto ainda do seu pensamento esteja nesta fase, né, de ser um neófito ainda, eles saiam dessa imaturidade, passem a agir com maturidade e com honestidade em relação às informações. Então, se você vê algo, mas não foi um apóstolo, não foi um profeta, não interessa, mas se aquela pessoa, mesmo estando presente no mundo fora, né, do âmbito do evangelho ou âmbito bíblico, mas se ele fez algo certo, independentemente de todo o seu histórico, você tem que reconhecer aquilo que é certo. Então, se está certo aqui ou ali, ou hoje, ou ontem, ou amanhã, está certo, está correto, ok? Então não tem que degradar, não tem que destruir aquele ato só porque não adveio de um personagem bíblico. Veio de uma outra pessoa histórica, veio de um pensador antigo, de Confúcio, por exemplo. Mas se é bom, se é útil, se é verdadeiro, se não entra em contradição com a Sagrada Escritura, que é a sua regra de fé e conduta, ok? Que é o seu padrão, é o seu cânon. Então veja, a Bíblia Sagrada é um cânon, é uma vara de medir. E através dela você mede todas as coisas, inclusive aquilo que Paulo deixa muito claro, o espiritual a todos discerne. Então, para você chegar a esse nível de ser espiritual, você tem que parar de agir pelos impulsos carnais. Os impulsos da carne é que incentivam essas atitudes de inveja, né, de insegurança, que te instigam a mentir, te instigam a destruir, às vezes, obras que são boas, são verdadeiras. Então você tem que ultrapassar esse âmbito da carne, dos impulsos carnais, irracionais, animais, né?
e você tem que avançar para um nível de espiritualidade no qual você é capacitado a julgar todas as coisas. O espiritual julga todas as coisas, discerne tudo. E de ninguém é discernido, porque ele não é plenamente compreendido no ambiente em que ele está, porque muitas das vezes está num nível além. Então ele está em contradição até com o ambiente no qual está inserido. Mas isso não é estranho à vida dele, porque Cristo disse que ele tem que ser luz em meio às trevas. Então a luz ele está em contradição com as trevas. Não podem entrar em comunhão. Onde é acesa a luz, as trevas são dissipadas. Então há aí uma contradição óbvia. Então o espiritual ele está nesse estado de contradição em relação ao seu ambiente. E ele tem essa capacidade de discernimento. Então ele olha, por exemplo, essa frase de Buda, tá ok. Não estou validando toda a vida de Buda, toda a doutrina de Buda, mas talvez essa frase esteja certa. Essa frase de Gandhi, aí você vai analisar e vai ver a luz da verdade na qual você está. Então, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você tem um encontro com Cristo, você tem um encontro com a verdade. A partir da verdade que é Cristo, você tem condições de analisar todas essas coisas. Aí você diz, olha, este aspecto é verdadeiro, mesmo que ele não valide todos os outros, mas isto aqui é verdade. Saindo da boca de quem sair. É verdade. Então aí é isso que olhamos para tudo de Confúcio e muitas das vezes entendemos que algumas coisas precisam ser resgatadas, como por exemplo esse investimento sobre o desenvolvimento do indivíduo e isso como um reflexo para a sociedade. Aí a igreja ela não precisa resgatar tradicionalismo caduco, como Confúcio teve que fazer, teve que cavar no meio desse tradicionalismo antigo que ele mesmo não acreditava e pensar dali coisas que ele acreditava serem de elemento pedagógico para aplicar novamente à sociedade e com isso tentar a evolução dela, né? Tentar a melhoria. Você tem algo muito mais importante nas mãos do que Confúcio teve, você tem a Sagrada Escritura. Então a aplicação da Sagrada Escritura sobre o indivíduo para o seu aperfeiçoamento vai trazer como resultado o reflexo na sociedade. Agora, isso muitas das vezes não é feito. A igreja prefere se distrair com infantilidades, né? Se prefere se distrair com bobagens, com intrigas pessoais, com politicagem, tá certo? Com palhaçada, e ela esquece do desenvolvimento das pessoas. Ser um filho melhor, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ser um obreiro melhor, ser um pastor melhor, desenvolver as pessoas e, como reflexo, elas terem uma ação mais correta, uma ação cristocêntrica, né? Demonstrarem Cristo na sua ação e influenciarem assim aqueles que estão à sua volta e a sociedade como um todo. Essa é a igreja que revolucionou o mundo e que está perdendo suas características para uma imaturidade, uma infantilidade, né? O Paulo disse: aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis dos homens. Então ele vê, olha, a pessoa em contato com Cristo poderia ser uma nova criatura e poderia ser uma pessoa que revoluciona, transforma o mundo para melhor, mas ela prefere olhar para Cristo somente para as coisas desta vida. Ou seja, ele quer que Cristo cure sua pereba, lhe dê dinheiro, lhe faça, né, seja seu amiguinho, lhe faça feliz, é uma felicidade ilusória, né? Só que ele não aceita que Cristo transforme a sua vida e mude ele e faça ele nova criatura e faça com que ele influencie as demais também a olhar para ele e ver ele como referência. Então, ele olha para Cristo somente para as coisas desta vida. Ele não busca em Cristo aquilo que ele tem de muito melhor, que é aceitá-lo, recebê-lo como Deus e refletir a pessoa de Cristo através da sua própria vida. Então Paulo diz: estes são os mais miseráveis dos homens. Infelizmente, essas pessoas têm se multiplicado, né? E com isso você vê uma igreja que não tem gerado o impacto que ela poderia gerar, não dando o resultado que ela poderia dar, tá ok? Então tem que olhar e tem que ter essa maturidade para olhar todos esses exemplos aqui e julgar dentre eles aquilo que é útil, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Veja só. Então, continuando, o mesmo raciocínio serve para as relações entre o rei e os súditos. É isso que essa pegada que Confúcio teve. Justiça, benevolência, lealdade são princípios mais importantes e a base do comportamento correto, tanto no nível individual quanto no nível político, segundo o confucionismo. A necessidade da comunicação de um bom caráter ocupa a posição central dos ensinos de Confúcio. Primeiramente, o homem deve estabelecer seu próprio bom caráter e então deve transmitir os seus princípios a seu semelhante. É uma visão
pragmática e racionalista sobre esses aspectos. É um cálculo que ele está fazendo aqui. Não é nem uma questão de uma revelação divina, não é nem a questão de uma inspiração sobrenatural. É um cálculo frio. Simplesmente, se você construir um homem bom com essas boas características, você terá uma sociedade avançada. Você terá uma sociedade que funciona, um sistema perfeito. Este homem conseguiu enxergar isso. Como é que pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo não conseguem chegar a um resultado ainda melhor do que esse? Então, isso que a gente tem que se aperceber e tem que tomar cuidado, né? As virtudes cardeais que vão aparecer no slide que eu vou postar para você aí. Retidão, só ser reta, independentemente das situações que lhe apresentem, ela permanecer na mesma conduta. Retidão traz essa ideia de reta, traçar uma reta. Então tem pessoas que a vida dela é torta, é curva, né? Então dependendo da situação que se apresentar, ela vai favorecer esse, vai favorecer aquele, tipo Roberto Jefferson, né? Então dependendo da pessoa que aparecer no quadro político, ela favorece esse, ela fala mal daquele, mas depois se associa àquele, aí se volta contra esse. Ela dança conforme a música. E aí você tem pessoas que infelizmente se comportam dessa forma e elas estão muito longe da retidão, elas são tortas, é tortidão e não retidão, né? Então retidão é a pessoa mesmo em situações benéficas, ela permanece com aquela conduta, aquele comportamento. Mas se a situação for desfavorável, ela vai permanecer também do mesmo jeito, porque ela está orientada por uma ética que está fundada em cima de verdades muito maiores do que ela, verdades sobrenaturais, verdades universais. Então, a verdade em Cristo, falar a verdade em Cristo, ser honesto, ser amável, tá ok? Ser leal, né? Não negar a Cristo, não abandonar a família. Então, ele está guiando-se através desta ética. E através dessa ética, ele permanece reto, na linha reta, andando conforme esta diretriz, conforme essa orientação. Então Confúcio já via isso, já percebia isso, retidão, respeito, ok? Então toda vez no ambiente que há falta de respeito, pode haver questionamento, pode haver crítica construtiva, mas quando há desrespeito, aí é destruição, não vai produzir nada de bom. A pessoa que destrói a outra com desrespeito, ela também será destruída por aquela pessoa que está atacando, até por outras, porque se ela desrespeita alguém, ela destrói a reputação dela e a pessoa cai, as outras que viram ela fazer isso também se acharão na liberdade de fazer isso contra ela. Então nenhuma pessoa que cresce através de destruição de reputações, ela vai ter, ela vai prosperar. Ela vai ter um período no qual ela se beneficia dessas atitudes, ela se beneficia dessa ação, mas isso brevemente se volta contra ela, porque as pessoas à volta dela, que perceberam que ela faz isso, se veem também na liberdade de fazer isso com ela. Sinceridade, tá ok? A sinceridade é uma qualidade daquele que preza pela verdade, tá ok? Inclusive eu gosto muito de repetir um mito, né? Um mito que eu ouvi sobre a sinceridade, que falava de um escultor e um imperador, um homem muito rico, encomendou para ele uma estátua. E ele começou o trabalho, né, com o cisel ali, a pedra sabão, esculpindo, né, a estátua ali daquela pessoa. E já próximo a terminar o serviço, né, em cima do prazo já para entregar a estátua, ele cometeu um erro e lascou uma parte da estátua. E é o que acontece, ele, porque estava em cima do prazo, não podia, né, ter mais prazo para fazer, ele pega e preenche estava de noite, frio, ele preenche com cera, mistura a cera com o pó ali que havia caído daquela estátua e preenche ali aquela falha, né, entrega, tá aí, tá entregue. Só que quando é exposta ao sol aquela estátua, aquela cera derrete e a falha aparece. E aí a pessoa que olha naquela situação, uma outra quer encomendar também um trabalho para ela, só que ela percebeu o que ele fez, que ele escondeu aquele defeito com cera. E aí ele é colocado essa fábula, né, em cima desse nome da palavra, tentando justificar o porquê da palavra sinceridade. Então outra pessoa encomenda para aquele mesmo artista, só que fala, agora a minha é sincera. Ou seja, sinceridade é sem cera, sem essa enganação, né, em cima daquilo que é uma falha. Então muitas das vezes, tudo que a gente quer é pôr uma máscara, né, esconder os defeitos,
mas isso não é eficaz, principalmente em relação a Deus e a nós mesmos. Então a sinceridade é uma qualidade, mesmo que muitas das vezes alguns aspectos da sua personalidade desagradem, tá ok? Então as diferentes personalidades, né, que constroem aí, e o caráter, né, que é a construção histórica ao longo da vida da pessoa, muitas das vezes aquilo desagrada. E algumas pessoas escondem propositalmente para poder conquistar aquela pessoa da qual ela quer se aproveitar, então quer tirar um benefício daquele relacionamento. Ela esconde, só que depois, com a luz do sol, né, com o sol da justiça sobre ela, a cera cai e a verdade aparece. É onde muitas das vezes a pessoa consegue uma verdade periódica que se destruirá mais na frente, quando aparecer a verdade acerca dela. Então a sinceridade é uma qualidade, né? A sinceridade é algo que de fato é muito mais construtivo para a pessoa e para a sociedade. A lealdade, como eu já falei, no sentido de ser leal, só que você tem que entender que a lealdade ela não pode ser justificativa para a complicência, para você ser cúmplice de certos erros. Então você tem que saber a quem você vai entregar sua lealdade. Então o cristão ele sabe a sua lealdade é a Cristo. Então naquilo que as leis não contrariam a verdade sagrada, ele é cumpridor das leis. Mas um dia que alguém aprovar uma lei te obrigando a negar a Cristo ou a adorar outros deuses falsos, certamente a sua lealdade, que é devida a Cristo, vai se sobrepor a essas situações, mesmo te causando prejuízo. Então você fala, não, eu não sou leal a essas leis ímpias, eu sou leal a Cristo, mesmo isso me causando prejuízo em relação a estas leis, me causando prejuízo em relação à sociedade. É o que acontece com os traficantes de Bíblia. Então existem traficantes de cocaína, de maconha, de produtos falsificados, que são todos puníveis pela lei. Só que existem países, principalmente comunistas e muçulmanos, que proíbem a entrada de Bíblias. E aí quando alguém pega Bíblias, esconde, tá certo? E entra para aquele país de uma forma a espalhar aquelas Bíblias, né? De uma forma velada, escondida, ele, pela lei daquele país, ele é qualificado como traficante. Ele é qualificado como uma pessoa que está fazendo uma contravenção. Mas ele, mesmo sendo qualificado por aquela lei como uma pessoa, um criminoso, diante de Deus, ele não cometeu crime nenhum. Diante de Deus, ele é alguém louvável. Então, Cristo confessa o nome daquela pessoa, mesmo que diante daquelas leis, que são leis ímpias, ele seja qualificado como um traficante. Então, veja, o que é lealdade? Lealdade é um compromisso, comprometimento. Com quem você tem um compromisso maior? Aí você tem um compromisso com um determinado político. Você tem um compromisso com um determinado partido, com um determinado time de futebol. Será que são pessoas que são merecedoras da sua lealdade? Será que você de fato tem que prestar lealdade a esse tipo de pessoas? Ou esse tipo de situações ou de grupos? Você tem que entender muito bem a quem você deve sua lealdade, para que você mantenha-se fiel a ela, mesmo que essa fidelidade a ela signifique ou resulte em contradição em relação a esses outros grupos ou pessoas. Tá ok? Então a lealdade tem que ser muito entendida a quem é devida. No caso, devemos lealdade a Cristo, a Deus, à Bíblia Sagrada. Tá ok? E a partir desta base é que somos atuantes dentro da sociedade e somos cumpridores ou não das leis estabelecidas nessa sociedade. A liberdade, agora a liberdade entende, a minha liberdade não pode ferir a liberdade do outro. Então não existe liberdade total, é uma liberdade limitada, né? Parece contraditório, mas na verdade é antinomia isso aí, tá? Então a liberdade tem limites, porque se a minha liberdade invade, tá certo, o âmbito de vida do outro, eu estou prejudicando a liberdade do outro. Então por isso que mesmo pensar em liberdade, não pode pensar em liberdade total. Então eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Aí, o que eu quero? Matar pessoas. Só que eu também quero matar pessoas. Então o que vai acontecer? A guerra de todos contra todos. Então não pode haver total liberdade. É sempre liberdades com limitações. A verdade, então, a verdade é uma qualidade extraordinária, né? Cristo, né? É a verdade. Se nós estamos em Cristo, esta qualidade tem que fazer parte da nossa vida, tá ok? Então, mostrar sempre, né? Andar sempre conforme a verdade. Então, quem anda conforme a verdade não precisa se preocupar com investigação,
não precisa se preocupar com o escrutínio da sua vida, porque ele está pautado conforme a verdade. Diligência, né? Saber ser diligente, responsável, levar a sério as coisas da vida, ser diligente no trabalho, em casa, nos relacionamentos, nas informações, não repassar informações que você não entende ser verdadeiras, que não interessam muitas vezes aquelas pessoas às quais você estaria repassando. Então, ser diligente com informações, por exemplo. E generosidade, porque a generosidade ela vai se praticada, né? Aqui você é generoso e por ser generoso beneficiou os necessitados. E muitas das vezes aqueles que são necessitados hoje, amanhã estão bem e você será o necessitado. Então a sua generosidade alimentou muitas das vezes alguém que será uma semente que crescendo alimentará futuramente você. Então a generosidade, vemos que o Deus da Bíblia valoriza isso, né? A bênção de Deus é recalcada, sacudida e abundante. Recalcada, sacudida e abundante. Por quê? Porque ela transborda a sua vida e atinge as demais. Então, isso é generosidade, ok? Então, essa bênção que abençoa as demais, elas crescem e depois abençoam você também. Você precisa fazer isso não visando essa troca, né? Mas sabendo que uma das consequências dela é isso aí. Então, veja, aqui são as virtudes cardeais, conforme apontadas por Confúcio. Independentemente de ter vindo de Confúcio ou de qualquer outra pessoa, nós vemos verdades nela. E se vemos verdades nelas, não temos nenhum problema em afirmar que de fato tem que ser valorizadas e tem que ser, as pessoas têm que pautar a sua vida conforme essas verdades, né? Porque são verdades hoje, foram verdades ontem, hoje serão também amanhã, e de onde quer que tenham vindo são verdades, tá ok? E tudo que o homem faz de bom, tudo que o homem faz de bom, independentemente de onde esse homem esteja, é influência divina, porque o homem jaz no maligno, porque o mundo jaz no maligno, tá ok? E como Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo assim, a natureza humana caída não produz coisas boas. A única coisa, única influência sobre o homem que pode fazer com que ele produza algo bom, não é em decorrência da sua natureza caída, mas sim da misericórdia e da presença de Deus. Então a graça comum que está distribuída a todos os homens faz com que mesmo esses homens caídos em pecado, em algum momento tenham a possibilidade de produzir algo bom, por causa da graça de Deus, não por causa de si mesmos. Então algo que é bom, mesmo tendo vindo de outros lugares, continua sendo bom, porque não foi o pecado que produziu, mas sim uma influência da graça comum vinda da parte de Deus e que está sobre todas as pessoas. Veja só. Passando aqui essa questão, né, de Confúcio e de modo geral dessa maturidade que temos que ter para analisar estas ideias, essas filosofias e ver nelas aquilo que é útil, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é. Entramos aí pela questão da ética cristã medieval, agora trazendo, né, para o campo mesmo da ética cristã, agora na época medieval, na época antiga. Após 3 séculos de perseguição, finalmente a igreja triunfa sobre a perseguição que lhe fustigava cruelmente. Tudo isso começa com a conversão do primeiro imperador romano, Constantino, convertido ao cristianismo. Veja, convertido, não convertido, isso é uma questão muito dúbia, tá? O que vemos é o seguinte, a partir de algumas informações históricas. Vemos que em algum momento da história, informações de Eusébio de Cesareia, por exemplo, de Lactâncio também, vemos que em algum momento da história, Constantino, que estava aí na briga pelo poder junto a outros imperadores, junto a outros governantes da época, Roma estava dividida, tá ok? Então havia Roma do Oriente, Roma do Ocidente, e haviam alguns governantes aí a cargo desses setores do Império Romano, já estava enfrentando declínio, então foi reorganizado para uma tentativa de manter o Império, né? O Império não caísse diante de tantos ataques. Então foi divididas as repartições e dado alguns responsáveis. Um deles era Constantino, que alega ter tido uma visão. Então alega a ele, o cristianismo já estava difundido na época, o cristianismo já tinha sido perseguido e continuava sendo muito perseguido na época de Constantino, só que mesmo diante da perseguição eles estavam se multiplicando extraordinariamente, tanto que os romanos não viam mais como
eliminar os cristãos, porque matava os cristãos de tudo quanto é jeito, com as formas mais cruéis, né, formas requintadas de crueldade, e os cristãos estavam firmes na sua fé, e cada vez que um cristão desse, cada vez que se reuniam para esse morticínio, cada cristão que não negava sua fé até a morte era um testemunho poderoso para os demais que estavam ali vendo aquele espetáculo. Então muitas pessoas foram ganhas para Cristo não através de pregação, mas através da dor, do sofrimento dos mártires que foram fiéis até o fim, foram leais. Veja aí, né? A lealdade. Não negaram Cristo, mesmo diante das feras, mesmo diante de espada, mesmo diante do fogo, mesmo diante de decapitação, das maiores atrocidades. Eles continuavam fiéis a Cristo até o fim. E isso despertava nos outros cidadãos que estavam olhando aquele espetáculo uma curiosidade, uma... Eles ficavam perplexos, estupefatos, como alguém pode resistir e até o fim, né, sem negar este Deus que eles alegam, né, que é o Deus verdadeiro, e que eles não veem. E dizem, por que não negar? É mesmo que você depois retome o seu culto, mas por que não negar aqui? E aí, diante disso, eles viram algo que eles não tinham visto em momento algum da sua vida e em nenhuma das religiões falsas que estavam ali presentes em Roma da época. Nem no tradicionalismo romano, nem nos deuses do Olimpo, nem nos deuses egípcios, nem nos cultos de mistério que estavam chegando ali do Oriente, nem nos gnósticos, nas escolas, em nenhum lugar se via tal lealdade. Então os cristãos começaram a chamar atenção para a sua atitude. E aí onde o cristianismo, mesmo diante dessa grande perseguição, crescia extraordinariamente, assustadoramente para o Império Romano. E aí chega a situação na qual Constantino está em guerra com Maxêncio. E ele alega ter tido uma visão. Diz ele que apareceu um sinal no céu, uma cruz, e a voz que dizia, não vou lembrar a citação em latim agora, mas diz, por este signo vencereis. E a partir dessa visão, o que ele faz? Quando desperta, ele ordena que seus soldados pintem cruzes nos seus escudos e vai para a guerra. Ele vence a guerra com Maxêncio, tá ok? Ao vencer essa guerra, ele entende que ele foi beneficiado, ele alega ter sido beneficiado, né, por Deus, o Deus dos cristãos. Então ele emite decretos agora proibindo a perseguição ao cristianismo, autorizando o cristianismo como uma religião. Entenda, não necessariamente ele se torna um cristão, não necessariamente se converte, ele vai muito tempo ainda, ele vai se batizar lá no final da vida, quando ele já está prestes a morrer, ele se batiza entendendo que vai tirar um benefício disso. Ele está interagindo entre o mundo pagão e o mundo cristão, só que agora ele passa a beneficiar o cristianismo, como? Proibindo a perseguição e devolvendo os bens às igrejas e permitindo que as igrejas tivessem bens. Então a igreja agora vai crescer como uma instituição, não mais como uma fé confessional, né? Então os cristãos eram pessoas que não estavam, vamos dizer assim, apoiadas, né, num poder estatal. Eles tinham que, aceitando a fé, ir até as últimas consequências para manter a sua fidelidade a Cristo. Só que agora a situação mudou, o status mudou. Então o imperador favorece agora o cristianismo. Ele proíbe a perseguição, ele autoriza que os cristãos tenham bens, né? Que a igreja agora tenha terra, a igreja construa templos, a igreja tenha sacerdócio. E a igreja, depois de um tempo, começa a ter grande representatividade junto ao imperador. O imperador começa agora a favorecer muitos líderes cristãos, que começam a ter poder político também. Então, com isso, a igreja vai se institucionalizar. E quando Constantino morre, depois vem outros imperadores que são inexpressivos, chegando até o ponto em que um determinado líder da igreja, agora chamado Papa, então dão o nome desse líder na igreja do Ocidente, não do Oriente, mas do Ocidente, de Papa, ele passa a ter mais influência dentro do império do que o próprio imperador. Então, imperadores ineficazes, que não tinham mais poder político, não tinham mais poder militar, e a igreja começa a crescer como instituição, de modo que até certos povos bárbaros começam a se curvar diante da igreja. São evangelizados, são cristianizados, e a igreja passa a ter mais poder sobre esses povos bárbaros do que até o imperador ou o exército romano. E é aí onde vemos a igreja crescer como instituição. Tá, okay? Então,
é aí onde vemos a interação de Constantino com o cristianismo. E depois dessa modificação pela qual passou o cristianismo, ele passa a ser não somente uma fé, mas uma instituição. Okay? E aí, quando a Roma de fato cair, esse cristianismo institucionalizado, politizado, ele será o herdeiro de todo o caldo cultural grego e romano da época, que é onde ele vai ensinar os povos bárbaros, vai cristianizá-los e vai civilizá-los, e vai comunicar a eles tanto aquilo que havia sido preservado dentro da igreja de filosofia, quanto de direito romano. É onde vão surgir as nações da atualidade. Então, que elas vão ser... a igreja, inclusive, vai se autodenominar Igreja Católica, católica no latim universal, apostólica, não só porque eles se dizem vinculados aos apóstolos, mas porque ele entende que o Papa tenha poder apostólico, que o Papa, inclusive, possa produzir, tá certo? A fala, né, o discurso ou o texto produzido pelo Papa se torna agora uma lei. Okay? E mais para frente vão até alegar que é infalível, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque ela é herdeira de todos esses bens culturais que ficaram do Império caído, do Grande Império Romano. Então ficam sendo preservados pela igreja, e a igreja passa a ser a difusora dessa cultura entre os povos bárbaros que foram responsáveis pela queda do Império Romano, serão cristianizados e civilizados. E aí surgirá a civilização ocidental a partir daí. Mas somente para termos uma ideia aqui, tá, dessa interação entre Constantino e o cristianismo, tá? É nesse sentido. No mundo romano, especialmente na Europa, durante a Idade Média, predomina a ética cristã, impregnada de valores religiosos e baseadas no amor ao próximo, que incorpora as noções gregas de que a felicidade é um objetivo do homem e a prática do bem. Aí tem a virtude, por exemplo, né? É um meio de atingi-la. Para os filósofos cristãos, a natureza humana tem destino pré-determinado e Deus é o princípio da felicidade e da virtude. Muito bem. Os critérios de bem e mal estão vinculados à fé e à esperança de vida após a morte. Aí tem essa questão da vida no além como uma fonte, né? Uma fonte de esperança, uma fonte de ligação entre o indivíduo e a igreja. Então a igreja entendia, a igreja se colocou, principalmente quando ele está institucionalizado, ele está com muito empoderamento político, ela se coloca de fato como a detentora da salvação, que a salvação, não há salvação fora da igreja católica. Então esta é uma imagem, né, uma ideia que advém deste extremo empoderamento da igreja nesse âmbito da Idade Média. Tá ok? Para os filósofos cristãos, que eu já li, o antigo regime de escravidão desaparece, dando lugar à servidão. E sobre essa base organiza-se a sociedade medieval, com um sistema de dependência de vassalagens que lhe confere um aspecto estratificado e hierárquico. Nessa sociedade, caracterizada também pela sua profunda fragmentação econômica e política, devido à existência de uma multidão de feudos, a religião garante certa unidade social, porque a política está na dependência dela e a igreja, como instituição que vela pela defesa da religião, exerce plenamente um poder espiritual e monopoliza toda a vida intelectual. A moral concreta, efetiva e a ética, como doutrina moral, estão impregnados também de um conteúdo religioso que encontramos em todas as manifestações da vida medieval. Muito bem. Então ele vai partir aqui da explicação, né, que eu acabei de trazer, do final da Era Antiga, com a queda do Império Romano e a entrada na época medieval. Você tem o Império Romano, ele centralizava todo o poder, né? Então ele tinha, durante a sua época áurea, o seu império se estendia por vastas regiões de terra, foi um dos maiores impérios do mundo, tirando aí de Gengis Khan, tá ok? Que atuou no Extremo Oriente, veio até o Oriente Médio, mas Roma teve um poder extraordinário, teve uma extensão territorial extraordinária, tá? Que abarcando a Europa, abarcando o Oriente Médio, o norte da África, tá? Então o Império Romano se estendia por todas essas regiões. Conforme ele vai sofrendo enfraquecimento nas suas fronteiras, ele se divide em setores, como eu já falei. Isso é uma solução temporária, porque após isso,
ainda haverão muitos imperadores ineficazes e haverá ainda muita chacina, muita disputa por poder. Então o cara sobe ao poder, mas existem ali diversas pessoas em volta dele que estão disputando por aquele mesmo poder, tramando contra ele. A República, né, aliás, o Senado, a Guarda Pretoriana, tá certo? Que é aqueles soldados de maior confiança, aquele pelotão que estava junto ao imperador, vão buscando, né, lutando pelo poder, estão fazendo conspirações constantes, e cada conspiração dessa que derruba o imperador e faz uma chacina na sua família, colocando outra pessoa no lugar, é desestabilização para o império. Então, tropas que ficam desorganizadas, que não têm o seu sustento, carestia de alimentação nas cidades, enfraquecimento das fronteiras, os bárbaros percebem esse enfraquecimento, invadem o Império Romano, e com isso o Império Romano cai. Cai do Império Romano, você tem um vácuo de poder, porque você tem os bárbaros, povos bárbaros, godos, visigodos, ostrogodos, hunos, os celtas que ainda existiam, né? Os germanos, então os vândalos, você tem diversos povos bárbaros que não têm um sistema de governo, não tem uma cultura de governo, uma cultura de leis. Então eles têm e são muito divididos, fragmentados. Então é uma guerra constante entre eles, por tentativa de tomar territórios, se afirmar. Então, nesse âmbito de caos social, quando cai o Império Romano, a única instituição que resta e que é unificadora e que é detentora de toda essa cultura antiga é sim a Igreja Católica. A Igreja Católica, herdeira de toda essa cultura romana e grega, tá certo? E a cultura bíblica, né, a cultura judaico-cristã, através da Bíblia Sagrada, ela vai se encarregar de quê? De enviar os missionários para esses povos bárbaros, que vão lutar pelo evangelismo desses povos, logrando o êxito, tá certo? E vão começar a difundir então a cultura. Primeiro, obviamente, a cultura cristã, né? A cultura cristã, cristianizar esses povos e também, num nível de governo, comunicar o conteúdo cultural que a igreja havia se tornado herdeira, né, através dos livros que estavam preservando todo aquele conhecimento. Os livros que eram produzidos então nos mosteiros. Então você vai ter uma cristianização geral da população, tá ok? E também, além de uma cristianização, um desenvolvimento cultural das lideranças, formando então as primeiras aristocracias. E aí você tem desses povos, desses diversos povos bárbaros, tá certo, que derrubaram o Império Romano e que disputavam entre si, você vai ver o surgimento dos feudos. Então, o feudalismo, que é um sistema fragmentado de governo, onde você tem cada feudo, tem lá o seu rei, tem a aristocracia, que são seus parentes, e tem o clero, que é exatamente a Igreja Católica, que lhe comunicou esse conhecimento cultural, né, que lhe cristianizou. Então você vai ter essas figuras de poder. Cada feudo, que era um pequeno país, tá certo? Aquele rei, quando consegue algum poder, ele domina alguns outros líderes em volta dele. Aí você tem o suzerano e os vassalos, tá ok? Então eram pequenos reinos onde você vai ver surgir dos francos e dos gauleses surgem os franceses, tá certo? Dos germanos surge a Alemanha da atualidade, dos saxões e anglos surgem os britânicos, os celtas têm os irlandeses, tá ok? Os hunos, os visigodos têm os espanhóis, portugueses e por aí vai. Então são todos feudos. Na verdade, dentro de cada país da atualidade, cada estado nacional da atualidade, você tem vários feudos guerreando ali, disputando poder e influência, né? Então, dentro desse feudo, você tem a figura do rei, da aristocracia, que são os parentes, e do clero, são as figuras de autoridade da época medieval. E aí você vai ter esta ética e esta moral medieval que é construída dentro desse contexto, tá ok? Onde você vai ter, por exemplo, a figura do servo. O cristianismo ele trouxe certamente grandes transformações morais. Inclusive, eu já citei que no Código Romano, por exemplo, o escravo, o servo, ele era tido, num primeiro momento, antes da influência cristã, ele era tido como um mero objeto, estando disponível para o seu senhor para quaisquer coisas que ele quisesse. Então o senhor podia fazer com o servo absolutamente o que ele quisesse. Se ele estivesse entediado e quisesse matar o seu servo, ele podia matá-lo, ok? Porque o servo é um objeto. Então,
Essas são concepções que estavam presentes no direito romano. O pater familias tinha poder de vida e morte também sobre os membros da sua família. Tá ok? Sobre os filhos, né, no caso, né? Então, ele decidia se o filho vivia ou morria. Não era sem qualquer tipo de constrangimento. Se ele entendesse que o filho era inútil, ele podia abandoná-lo na floresta, ou ele podia matá-lo. Então, eram aspectos do direito romano. Então, o cristianismo vai trazer uma grande transformação social. Sobre a questão da escravidão, ele não vai promover revolução, ok? Então, existe sim o respeito às autoridades. Só que ele vai mudar a coisa por dentro. Quando Paulo, por exemplo, na tratativa de Paulo, no caso de Onésimo e de Filemon, né, o bilhete, né, a carta a Filemon, a epístola a Filemon, uma frase que ele falou para mim foi extraordinária. Primeiro que ele assume, né, a responsabilidade de Onésimo. Ele diz, né, se ele fez alguma coisa contra ti, põe na minha conta. Que Filemon tinha respeito por Paulo. E outra coisa, ele diz, olha, recebe como se fosse eu, tá? E ele diz, tratando agora não como escravo, mas como irmão em Cristo. E em relação ao Onésimo, o mesmo aconselhamento, trate-o não somente como um senhor da terra, mas também como um irmão em Cristo. Então, ele continua servo e o outro continua senhor. Ele continua escravo e continua senhor. Só que o relacionamento entre eles não pode ser o mesmo do relacionamento que havia no passado, no qual o senhor fazia o que quisesse, abusava daquele servo se quisesse. Não, isso é impensável para uma nova vida, para um novo ser, para uma nova criatura. Mesmo que esse sistema escravagista ainda exista, mas o escravagista, o senhor de escravos, não é mais a mesma pessoa. Ele foi interiormente alterado, mudado, sua estrutura foi mudada. Ele agora é um cristão e não pode se comportar mais como se comportava anteriormente. Então isso vai ruir a escravidão, tá ok? Claro que infelizmente houve aquilo que eu te narrei agora, a queda do Império Romano, o estabelecimento desses feudos, né? A cristianização desses povos e a institucionalização da igreja. Então, com essa institucionalização, a igreja passou a ter muito poder político, principalmente no feudalismo, com essa situação política e social da época. E esses representantes da igreja, eles mesmo sendo cristãos nominais, eles não necessariamente valorizavam todo o conteúdo ético e moral da Bíblia Sagrada, porque eles agora tinham poder, eles tinham influência, né? Eles estavam presentes no governo, no domínio. Você tinha o rei, você tinha a aristocracia e você tinha o clero. E o clero tinha um grande poder na época. Inclusive tinham terras que pertenciam ao bispo. Eram bispados. Okay? Então o bispo ali, ele tinha o mesmo poder de um pequeno reino. Então, diante dessa situação, muito dessa verdade cristã ficou guardada somente na Bíblia. Por isso que vai vir a reforma. Não é que a reforma vai escrever uma Bíblia nova. Ela só vai dizer sola escritura. Ou seja, fora daqui com essas teologias, com esses tradicionalismos construídos aí por esses líderes cristãos que não pregavam mais e nem viviam mais Bíblia, mas sim estavam totalmente voltados pelos seus próprios interesses e vantagens, e vamos colocar a Bíblia Sagrada no centro de tudo isso aqui, de toda a vida, regendo toda a vida. E a partir dessa atitude é que virá a reforma e virá a modificação da sociedade com a eliminação da escravidão. Agora, a partir da centralização da Bíblia Sagrada como verdade. Ok? Então, temos aí a influência benéfica do cristianismo, mas temos um contratempo com esta época medieval, na qual a igreja ganha muito poder, se institucionaliza, se politiza extraordinariamente, né? E passa a não trabalhar mais pela afirmação da verdade de Cristo e da Bíblia Sagrada, mas em prol de si mesma. Tá ok? Nessa época medieval, nesse contexto medieval. E aí é isso onde você vai ver a ruptura, né, com a reforma e o retorno à base da Bíblia Sagrada, tá ok? Ética religiosa. Daqui a pouco a gente já encerra a aula, tá? Já passamos aí de 1 hora. Somente mais algumas informações. A ética cristã, como a filosofia cristã em geral, parte de um conjunto de verdades reveladas a respeito de Deus, das relações do homem com o seu Criador e do modo de vida prático que o homem deve seguir para obter a salvação no outro mundo, né? A salvação diante de Deus.